Oi, gente, tudo bom? Gente, ó, dando continuidade ao nosso módulo, eu resolvi gravar esse vídeo dessa forma, né, para ficar mais fácil de vocês entenderem o nosso assunto, que é hidrocarbonetos. Aí eu espero que assim vocês entendam com mais facilidade do que eu explicando de outra forma, né? Ficava mais difícil de vocês entenderem. Assim eu acho que fica melhor, né? Gente, primeiro, o que é hidrocarbonetos? Lá no material de vocês, na apostilinha de vocês, está explicando. Por isso que eu pedi a vocês para darem uma lida lá. Mas, no geral, hidrocarbonetos nada mais é do que hidrogênios que acompanham os carbonos. Eu já expliquei para vocês lá no início do ano que a gente ia tratar muito disso, né, durante o terceiro ano, né, durante todo o ano, que é as funções orgânicas, que trata mais dos carbonos. Então, hidrocarbonetos nada mais é do que isso, entenderam? Hidrogênios que acompanham carbonos. A gente viu que os carbonos eles não aparecem sozinhos, eles têm que estar sempre acompanhados de seus derivados. E aí, dessa forma, né, tem vários derivados. Hidrocarbonetos é um deles, é o que a gente vai estudar agora. E aí os hidrocarbonetos, eles aparecem, né, de várias formazinhas, né, ou seja, de várias etapazinhas, tem vários níveis. A gente está vendo aqui agora, gente, os hidrocarbonetos alinfáticos. O que é hidrocarbonetos alinfáticos? São aqueles hidrocarbonetos formados por cadeias carbônicas. Cadeias carbônicas já sabem, né? Aquele conjuntinho de carbonos abertas ou acíclicas, né? Os quais eles possuem carbonos terminais. Entenderam? Por exemplo, ó, hidrocarbonetos alinfáticos. Ó, eu tenho cadeias de carbonos aqui, né? E essa cadeia é aberta, entendeu? Com carbonos terminais. Eu sei onde inicia e onde finaliza a cadeia. Entendeu? Por quê? Porque a cadeia é aberta. Eu sei o início e o final. Pode ser o início aqui, o final aqui, enfim. Mas eu sei identificar o início e o final da cadeia, entendeu? Por isso são chamadas de hidrocarbonetos alinfáticos, porque são cadeias abertas. Eu consigo identificar o início e o final de cada um, entenderam? Agora vem os hidrocarbonetos cíclicos, né? Que é o contrário da outra, bem facinho de entender, formado por cadeia carbônica fechada. O que a gente viu no passado era cadeia carbônica aberta, essa cadeia carbônica fechada. Quando é fechado, eu chamo de hidrocarbonetos cíclicos, ou seja, tem um ciclozinho, né? Eu não consigo identificar aqui, gente, onde é o início, onde é o final da cadeia, porque está em forma de ciclo, entendeu? Quando aparece dessa forma, eu chamo de hidrocarbonetos cíclicos, ok? Tem ainda os hidrocarbonetos saturados. Também a gente já viu falar muito nisso. São os compostos formados por ligações simples entre os átomos de carbono e hidrogênio. Quando os carbonos têm ligações simples, eles são saturados. Ligações simples, ó, é quando tem só um tracinho, digamos assim, ligando uma cadeia, um carbono a outro. Ó. Aqui é um carbono, aqui é um carbono, 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 carbono. E aí, ó, ligando um carbono para o outro, eu só tenho ligações simples. Se eu tivesse uma ligação aqui, um tracinho aqui, seria uma ligação dupla. Mas eu não tenho nessa ligação aqui, nessa cadeia aqui. Então, hidrocarbonetos saturados são aqueles que possuem ligações simples entre os carbonos. E os insaturados também é o contrário. Entenderam? Hidrocarbonetos insaturados são aqueles que possuem ligações duplas ou triplas entre os carbonos. Olha esse exemplo aqui, eu tenho um monte de carbono, ó, eu tenho ligações simples, mas aqui eu tenho uma ligação dupla. Então, quando a ligação dupla aparece, a gente diz que o hidrocarboneto é insaturado. Então, hidrocarbonetos insaturados, aqueles que possuem ligações duplas ou ligações triplas. Ligações duplas e triplas você já sabe, né?
Dupla, 2 tracinhos, tripla, 3 tracinhos. Também já vimos isso aí em outras aulas. Mas isso que a gente viu agora é só para a gente iniciar mais no nosso assunto hidrocarbonetos, entendeu? Essa nomenclatura aqui que vocês estão vendo é a que vocês vão, digamos assim, mais utilizar, né? Que é a nomenclatura dos hidrocarbonetos. E essa nomenclatura, gente, ela é definida por prefixo, intermediário e sufixo. O que é isso? Prefixo indica um número de carbono presente na cadeia. Seja um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Então, isso é o que a gente chama de prefixo. Já já vocês entendem melhor. Intermediário é o tipo de ligação encontrada na cadeia. Na cadeia tem os tipos de ligações. Então, esses tipos de ligações eles são nomeados também. Entendeu? Que eles recebem o nome de intermediário. E o sufixo, que é a identificação do grupo funcional, que o sufixo é igual para todos, digamos assim. Entenderam? No final, a gente usa sempre o mesmo sufixo. Então, na nomenclatura, a gente precisa do prefixo, do intermediário e do sufixo. Entenderam? Que são esses aqui, gente, ó. A nomenclatura dos hidrocarbonetos é dessa forma, né? A gente utiliza esses prefixos aqui, essa tabelinha aqui é muito útil para isso, tem lá no material de vocês, né? Por exemplo, gente, o número de carbonos está aqui na tabelinha. Quando eu tenho um carbono, o prefixo é met. Entenderam? Um carbono, prefixo met. Então, se eu tenho uma cadeia com um carbono, essa cadeia é met. Se eu tenho uma cadeia com 2 carbonos, essa cadeia é et. Se eu tenho uma cadeia com 3 carbonos, essa cadeia é prop. Se eu tenho uma com 4 carbonos, é but. E se eu tenho uma com 5, é pent. Com 6 é hex. Com 7 é hept. Enfim, é dessa maneira que a gente que classifica. Já já tem os exemplos que vocês vão entender melhor. E os tipos de ligações também entram na nomenclatura. Quando eu tenho ligações simples, o intermediário é an. Quando eu tenho ligação dupla, o intermediário é en. Quando eu tenho uma ligação tripla, o intermediário é in. E quando eu tenho duas duplas, o intermediário é di-en. Entendeu? Já já a gente entende melhor isso aqui. Então aqui são os intermediários. Entenderam? E aqui a gente tem os exemplos para vocês entenderem melhor dessa tabelinha que eu expliquei para vocês. Por exemplo, gente, eu tenho aqui quantos carbonos? 2 carbonos, não é? Olhando aqui para a tabelinha de novo, ó. Se eu tenho 2 carbonos, o sufixo aqui, o prefixo aqui é quem? Et. Ó, tá vendo? Et. Nesses 2 carbonos aqui, eu tenho quantas ligações duplas ou triplas ou simples? Eu só tenho ligações simples, ó. Se eu tenho ligações simples, o intermediário é quem? An. Então, aqui eu tenho um etano. Et por quê? Porque eu tenho 2 carbonos. An por quê? Porque eu tenho ligações simples. E o O é o sufixo que eu disse para vocês lá no início, que a gente vai utilizar ele em todos. Então, todos vão ter essa terminação O, que é o sufixo O. Entenderam? Então, ó, voltando novamente aqui. Eu tenho 2 carbonos, então eu uso o prefixo et. Nesses 2 carbonos, eu tenho somente ligações simples, então eu uso o intermediário an. E o sufixo que eu falei para vocês que a gente utiliza em todos, que é O. Então aqui, nessa cadeia, a gente nomeia ela como um etano. Et de 2 carbonos, an de uma ligação simples e o O do sufixo que a gente utiliza em todos, que eu falei para vocês. Né? Aqui, gente, ó, mais exemplos. Nesse primeiro aqui, ó, eu tenho quantos carbonos? 3 carbonos. Se eu olhar lá na minha tabelinha, ó, 3 carbonos é prop. Então, já vou começar a nomear esse carbono de prop. Né? E só tem ligações
simples, ligações simples, ó, é AN, o meu intermediário. Então, aqui eu nomeio de quem? Como, gente? Ó, 1, 2, 3 carbonos, prop, porque na nomenclatura, quando se tem 3 carbonos, eu chamo de prop. AN, das ligações simples. E O, dos sufixos que eu vou utilizar em todos. Entenderam? Outro exemplo, ó, aqui nesse. Eu tenho 2 carbonos. Eu já sei, lá na minha tabelinha, se tiver 2 carbonos, eu vou usar o et. Só que nesses 2 carbonos eu tenho uma ligação dupla. Ó, tá vendo a dupla aqui, a ligação dupla? Se eu tenho ligação dupla, eu não vou usar mais o AN. O AN eu só uso quando a ligação é simples. Se a ligação for dupla, eu vou usar o EN. Entenderam? Então, o intermediário aqui nesse exemplo é EN, tá vendo? Ó? E o sufixo O. Então, 2 carbonos com ligação dupla, eu tenho um eteno. Pronto, já nomeei a minha outra cadeia. Outro exemplo, ó. Eu tenho 2 carbonos, né? Só que a ligação aqui é tripla. 2 carbonos eu já sei. Se na cadeia tiver 2 carbonos, eu vou usar o et, não é? Tá aqui, ó, et. Só que tem uma ligação tripla ao invés de uma dupla ou uma simples, né? Então, quando tem a ligação tripla, eu vou usar o intermediário IN, ó, ligação tripla, intermediário IN. E o sufixo O, né? Então, eu tenho aqui um etino, et de 2 carbonos, IN de ligação tripla e o O do sufixo, que a gente utiliza em todos. Outro exemplo, ó. Eu tenho aqui, novamente, 3 carbonos. Se eu tenho 3 carbonos, segundo a minha tabelinha lá, é prop. Eu estou começando a nomear, tá vendo? Ó, voltando aqui de novo, ó. 3 carbonos, o prefixo é prop. Entenderam? Então, eu tenho 3 carbonos aqui, prop. Né? E aí, quando tem 2 ligações duplas ou triplas, enfim, que eu falei para vocês, a gente usa, ó, o dien. Ó, eu tenho 2 duplas, não é? 2 duplas, ó. Então, esse carbono aqui vai ser dien. Quando tem 2 ligações duplas, a gente acrescenta mais esse azinho aqui, entendeu? Então, essa cadeia aqui, ela vai ser nomeada, ela é chamada de propadieno. Prop, de 3 carbonos, dien, de 2 ligações duplas. Entenderam? Gente, ó, vai ter alguns casos que a gente vai precisar contar quantas ligações duplas tem e identificar aonde estão essas ligações duplas, né? Ou seja, em alguns casos é preciso indicar a posição da ligação dupla ou tripla, né? Para a gente saber onde estão localizadas essas ligações. Funciona dessa maneira. Gente, ó, quando você pegar uma cadeia dessa, né, cai muitos no Enem, vestibulares, enfim, a primeira coisa que a gente deve fazer é numerar, é contar quantos tem, quantos carbonos tem. E aí a gente deve começar a contagem, não à torta e à direita, começando daqui sempre, como a gente faz em qualquer outra coisa. A gente deve começar a contar de perto da ligação dupla que tiver. A ligação simples, digamos assim, ela não está valendo nada para essa contagem, entendeu? Para essa numeração. Então a gente deve começar a contar os carbonos que tem na cadeia a partir da ligação dupla que tiver. Só que aqui nesse exemplo eu tenho ligação dupla aqui, ó, e aqui. Tá vendo? Então, tanto faz eu começar a contar de um lado como de outro, porque vai dar no mesmo. Ou seja, dos dois lados que eu começar a contar, vai ter uma ligação dupla. Ó, 1, 2, 3, 4. Eu numerei, né, essa cadeia, né? E aí,
volto de novo para aquela tabelinha que a gente utilizou. Só que, como eu falei para vocês, eu preciso saber aqui onde é que tá as ligações duplas. Ó, eu tenho uma ligação dupla no primeiro carbono, tá vendo? Então, ó, carbono tem ligação dupla. A outra ligação dupla, ela vai estar em qual carbono? Ó, 1, 2, 3. No terceiro carbono, a ligação também é dupla. Então, ó, carbono 1 e carbono 3 têm ligação dupla. Entenderam? E aí eu tenho quantos carbonos? 4 carbonos. Então, lá na minha tabelinha me diz que se eu tiver 4 carbonos, o meu prefixo é but. 4 carbonos, but. E eu tenho quantas ligações duplas? Eu não tenho só uma ligação dupla, eu tenho 2 ligações duplas. Então, é dieno. Então, essa cadeia aqui é 1, 3, butadieno. Entenderam? 1, 3 por quê? Porque eu estou dizendo que 1 e 3 é a localização da minha cadeia dupla. Ó. Uma cadeia dupla no primeiro carbono, uma cadeia dupla no terceiro carbono. But de 4 carbonos, eu já sei. Quando tem 4 carbonos é but. E dieno da ligação dupla. Eu tenho não só uma ligação dupla, eu tenho 2. Então, se eu tenho 2 ligações duplas, é dieno. Tá lá na tabelinha também. Depois dê uma olhada no material também, além desse vídeo aqui. Outro exemplo, ó. Aqui também. Eu tenho que começar a contar da ligação tripla. Né? Então já não começa a contar daqui os carbonos. Eu tenho que começar de onde tiver a ligação tripla ou dupla mais perto. Então já vou começar a contar daqui. Ó. 1, 2, 3, 4. Pronto. Então, onde é que está a ligação dupla? A ligação tripla aqui nesse caso, no carbono ou no carbono 1. Não é isso? No carbono 1 eu tenho uma ligação dupla, está aqui identificada. E eu tenho quantos carbonos? 4. Se eu tenho 4 carbonos, o meu prefixo é but. E eu tenho uma ligação tripla. Se eu tenho uma ligação tripla, o meu prefixo é in. O meu intermediário é in. E o prefixo é o. Então, nesse caso aqui, ó, que identifica onde está a ligação tripla, but de 4 carbonos e in de ligação tripla. Entenderam? Eu tenho um exemplo aqui, gente, para melhor a gente identificar. Né? As cadeias sempre vêm assim para vocês nomearem do jeito que eu acabei de explicar para vocês. Entenderam? Elas vêm retas, mas elas podem vir com os carbonos que a gente chama de carbonos pendurados, igual esses, ó, que é o que a gente chama de metil. Entendeu? Então, carbonozinhos assim pendurados a gente chama de metil. Entenderam? E aí, gente, ó. A primeira coisa que a gente faz é o quê? Começar a contar os carbonos, para ficar mais fácil identificar a cadeia. Entendeu? A gente sabe que cada cantinho desse é um carbono. Já expliquei isso para vocês também na escola, na aula, né? 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5, 6, 7, 8. Esse aqui não é, gente, desculpem. Ó, esses carboninhos que fica pendurado, eles não entram na contagem, viu? Quando eu for contar, eles só entram na contagem esses carbonos que tá na direta, são aqui, ó, na reta, digamos assim. Esses que ficam pendurados a gente não conta, né? Foi um erro meu, desculpem. Então, ó, 1 carbono, 2 carbono, 3 carbono, 4 carbono, 5 carbono, 6 carbono, 7 carbono, 8 carbono. Quando se tem 8 carbonos, eu já sei que, né, tá lá na minha tabelinha como é que eu chamo ele. Entendeu? Esses 8 carbonos. Mas eu tenho que identificar aqui, gente, os metil, ó, os pendurados também. Por exemplo, ó, onde é que está esse metil aqui? Em qual carbono? No carbono 3. Não é? E o outro metil, ele está no carbono 4.
Não é isso? Ó, eu identifiquei onde estavam os carbonos. E esses carbonos aqui pendurados, eu deixei eles, eu identifiquei eles no carbono 3 e no carbono 4. Não é isso? Então tá perguntando aqui, gente, como é que eu classifico, como é que eu nomeio essa cadeia? Né? Tem o exemplo lá no material de vocês, ó. 3, 4, né? 3, 4 por quê? Porque o carbono o metil está no carbono 3 e no carbono 4. Dimetil. Dimetil por quê? Porque eu tenho 2 metil, ó. Esse CH3 aqui a gente chama de metil, ele fica pendurado, é como se ele não fosse o carbono da cadeia principal. Então a gente chama ele de metil. E eu tenho quantos metil? Ó, um metil aqui e um metil. Então eu tenho 2 metil. Então a gente chama de dimetil. Ó, igual tá aqui, ó, dimetil. E aí agora eu classifico a cadeia. Eu tenho quantos carbonos? 8 carbonos. Não é? Lembram lá da minha tabelinha? Se eu tiver 8 carbonos, eu vou chamar o prefixo de quê? De oct. Ó. 8, quando tem 8 carbonos, eu chamo de oct. Entenderam? E aí? Só tem ligações simples? Só tem ligações simples. Eu não tenho ligação dupla nenhuma nessa cadeia aqui. Então, eu tenho um octeno. Entendeu? Entenderam? Isso porque eu tenho ligação dupla, ligação simples. Não é isso? Outros exemplos aqui, gente, ó, só para vocês, para a gente se aperfeiçoar melhor. Vou só colocar aqui. Desculpa o meu jeito de gravar, não tenho prática. Eu achei melhor assim, porque fica o vídeo para vocês verem quando vocês quiserem, né? Gente, ó, eu tenho aqui um propano, né? Um propano. Eu pergunto para vocês, eu digo, gente, eu quero que vocês escrevam a cadeia propano. É um exemplo. Eu acho que tem uns exercícios lá no material que tá assim. Então, o que eu vou fazer? Vou olhar a minha tabelinha e vou identificar quando é que uma cadeia é chamada de propano. Entendeu? Primeiro, ó, prop é o quê? Quando ele é chamado de prop, quando ele tem quantos carbonos? 3 carbonos. Então, eu venho e desenho 3 carbonos. Aqui eu já tenho um prop. Ian, o intermediário AN. Eu uso o intermediário AN quando? Ó, quando eu tenho ligações simples. Então, nessa cadeia aqui que eu estou fazendo, eu só posso ter carbono simples, porque ela está me dizendo que é AN. E o O é o prefixo, como eu falei para vocês, a gente utiliza em todos. Então, aqui eu tenho o meu propano. É claro que eu vou completar com carbonos. Também já expliquei isso para vocês. O carbono, obrigatoriamente, ele tem que ter 4 hidrogênio. Entendeu? Acompanhando ele, ó. 3 com mais 1, essa ligação aqui é o hidrogênio, 4. Ó, esse carbono aqui, ele tem quantas? 1, 2, aí eu desenho mais 2. 3, 4. Aí esse aqui só tem 1, ó. Então eu faço mais 3 hidrogênios. Pronto. Aqui eu tenho um propano. Prop, 3 carbonos, AN de ligações simples e o O, que é o meu prefixo, não é? Então, ó, quando eu pedir para vocês, gente, dê um exemplo de propano, dê um exemplo, aí o que vocês vão fazer? Utilizar a tabelinha lá, né? Utilizar a tabelinha lá e desenhar a cadeia que está pedindo. Aqui eu tenho um exemplo, ó, às vezes pode vir assim também. A cadeia pronta para você nomear, dizer o que é. Aqui é o quê? Gente, primeira coisa que eu faço, observe quantos carbonos tem. Tem quantos carbonos? 4. Se tem 4 carbonos, ele é o quê? But. Então já sei que aqui é but. Tem só ligações simples? Tem, então é AN. E o meu prefixo O, que eu utilizo sempre em todos, então aqui é um butano. Entenderam? Eu tenho outro exemplo aqui. Um hexeno, por exemplo, gente.
Um hexeno. Hexeno, se eu observar lá na minha tabelinha, ele tem que ter 6 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se tem 6 carbonos, é um hex, né? E em por quê? Ó, esse em aqui é por quê? Por causa dessa ligação dupla. Eu tenho uma ligação dupla só, então eu chamo de en e não de an. Né? An era só se tivesse simples. Então, nesse caso aqui, eu tenho um hexeno. Ó, hex, porque eu tenho 6 carbonos, em, por causa da ligação dupla, e o O, que é o meu prefixo que eu uso em todos. Então, quando aparecer aqui, eu tenho um hexeno. Se eu pedisse para vocês, desenhem o hexeno, vocês iam desenhar dessa forma. Entenderam? Outro exemplo aqui, ó. Um penteno. Né? Lá na minha tabelinha, vou e observo lá. Penteno é o que, gente? Ó. Pente é quando eu tenho quantos carbonos? 5. Então, eu venho e desenho 5 carbonos. Desenho os 5 carbonos de penta. Então, pent significa que eu tenho 5 carbonos. En significa que eu tenho entre esses 5 carbonos uma ligação dupla. Né? Por exemplo, se eu pedir para vocês desenhar, vocês podem colocar a ligação dupla aonde vocês quiserem. Eu vou colocar aqui para ficar diferente. Pronto. Eu tenho, ó, 5 carbonos, então é pen, uma ligação dupla, en e o prefixo O, que é sempre que vocês vão utilizar. Então, só completa aqui com hidrogênio. Né, ó. 1, 2, 3, 4. Ó, esse carbono tem 4 hidrogênio. 1, 2, 3. Esse carbono tem 3 hidrogênio. Tá faltando mais um hidrogênio aqui. 1, 2, 3. Esse aqui tem 3 também. Tá faltando mais um. 1, 2. Tá faltando 2. E esse tá faltando 3. Então, aqui eu tenho um penteno completo. Entenderam? Eu acho que tem outro aqui. Eu acho que é o mesmo de lá. Né? Era o mesmo penteno que eu tinha colocado só para vocês diferenciar. Mas é a mesma coisa, entendeu? Penteno também esse daqui que eu falei para vocês também é um penteno, ok? Gente, quando vocês começarem a fazer as atividades e começarem a ver o material, vai ficar mais fácil para vocês. Eu acredito que assim, com esse vídeo, ficou melhor porque vocês ficam com o vídeo salvo para vocês observarem quando vocês quiserem. Tá bom? Obrigado, bons estudos. E aí, gente, se vocês tiverem dúvida, me perguntem, tá bom?